Você quer aprender a plantar e não sabe por onde começar? Quer ter a sua própria experiência de botar a mão na terra e ter, às vezes, até uma pequena agrofloresta? Vem comigo que a gente vai falar um pouco dos passo a passos desde o comecinho para você que quer aprender a plantar em potes e em pequenos espaços. Então vamos lá! Olá a todos, eu sou o Zé, sou professor agroflorestor e trabalho atualmente plantando. Muita gente começou a pedir dicas, sobre plantios em pequenas escalas, porque, claro, a maior realidade das pessoas no Brasil e até no mundo, se for pensar, é de quem vive em pequenos espaços, em cidades, apartamentos. Então, muita gente começou a pedir informações e até o passo a passo para aprender a plantar em potes, em vasos e em pequenas escalas, certo? Então, a gente tem que começar do básico inteiro. Por que é que a gente não pode simplesmente pegar a terra de qualquer lugar e usar no pote para suas plantas? Não é tão simples assim. Se for um lugar que a terra já é muito bem cuidada, uma terra mais bem adubada e por aí vai, você até pode conseguir um resultado adequado. Mas quando a gente lembra que um pote tem características extremamente diferentes do chão, da terra, a gente começa a entender que as necessidades que as plantas que vivem em potes têm são totalmente diferentes das necessidades de plantas que vivem na terra, certo? Porque, principalmente, a gente tem que falar de como que é um ambiente limitado. Segundo, que a água ela vai se comportar aqui de uma forma diferente do que na terra. Na terra ela tem mais espaço para se espalhar e por aí vai. Aqui nem tanto. E também a planta, quando ela vai se nutrir, e aí quem escuta os nossos episódios do podcast, inclusive escutem a gente lá, sabe que a maior parte disso que a gente está vendo aqui, desse material, vem do ar. A planta come ar e sol, basicamente. Mas ela ainda precisa de alguns nutrientes na terra para que ela possa construir no seu corpo e possa sobreviver. Então a gente precisa colocar para ela esse nutriente de alguma forma, certo? Então existem essas duas diferenças e aí a gente precisa separar porque que plantas de pote precisam do que a gente chama de substrato de uma forma diferente de que plantas que estão no chão, beleza? E aí então vamos falar sobre o substrato. Substrato então vai ser esse material geral que a gente vai usar para colocar nos potes para as plantas. E aí o substrato de potes, de pequenos espaços, ele precisa ter principalmente 3 características para que o seu plantio possa ser de qualidade e que funcione bem. O primeiro deles é dar uma sustentação para a planta. Então, se for um solo muito leve, um solo muito fraco, dependendo da planta, do peso da planta, ela pode não se sustentar e cair. Então, essa compactação, de certa forma, nós vamos chegar lá, é também importante para que a planta consiga se sustentar. E aí vai depender de cada planta, eu vou mostrar isso para vocês também. A segunda característica que esse substrato tem que ter no pote é que ele possua uma forma de drenagem mais adequada. Porque, de novo, essa diferença que se tem do solo para plantas de pote é a quantidade de água que esse solo consegue absorver. Então, um solo limitado e pequeno assim, ele precisa deixar, principalmente esse tipo de planta aqui, que ela não gosta de tanta água, ele precisa deixar com que a água escorra bem, passe, umedeça, claro, as raízes, mas não se acumule. Então, a drenagem é extremamente importante, e aí, claro,
vai depender de cada planta. Essa daqui, como eu disse, precisa dessa drenagem alta e que ela possa escorrer bem. A gente vai falar aqui dos substratos que eu trouxe, a gente vai entender melhor. E algumas plantas, como essa daqui, precisam de um substrato que tenha uma drenagem um pouco pior. Então ela precisa acumular água, que é um tipo de planta carnívora que vive em ambientes mais alagados. Então, dependendo da planta, você tem que ter muita drenagem ou pouca drenagem. É fácil encontrar dicas sobre a planta que você está querendo plantar aí, né, no seu espaço. É tranquilo de achar e você vai ter uma noção do que você precisa. E por último, a terceira característica que o substrato precisa é que ela possua uma forma de nutrição para a sua planta, né? Como eu disse, a maior parte do que você está vendo aqui veio do ar, veio direto do ar, do CO2 do ar, mas ela tira alguns componentes direto do solo. E aí a gente vai falar de cada um deles, certo? Então a primeira característica é a sustentação. Sustentação a gente pode usar, e aí é o que se usa normalmente, um tipo de terra, né? Pode ser uma terra de barranco ou terra de cupinzeiro, mas sempre entendendo que você não pode usar só ela. Essa característica de sustentação não pode ser a principal, tem que ter as outras duas características também para que o seu plantio funcione perfeitamente. Então, a terra que você vai usar, e aí a gente pode chamar de terra, igual eu disse, do barranco ou terra de cupinzeiro, mas no caso aqui, né, já é um composto pronto, vocês vão ver aí no detalhe, que é um tipo de material que vem com várias coisas aqui dentro. A gente vai falar um pouquinho sobre ele também, beleza? Então, sustentação é uma forma mais tranquila de se fazer. Normalmente esses compostos prontos, né, vêm com casca de pinos e carvão vegetal ou outras coisas que possam ajudar nessa sustentação também, ou própria terra, né, terra vegetal, que também ajuda para fazer esse tipo de sustentação, porque ela tem essa característica de, né, formar quase um barro, né, juntar, e aí ela também ajuda a segurar as raízes. E aí então vamos falar da drenagem. A drenagem, normalmente ela pode ser feita com areia, e aí areia de construção mesmo, dependendo de onde for e tal, é bom você dar uma lavada nela, né? Se tiver, sei lá, às vezes muito xixi de bicho, pode estar com uma carga de nitrogênio muito alta, um pH muito alto também, e pode trazer problemas. Então é bom você dar uma lavada nessa areia de construção, mas ela é uma boa alternativa para fazer essa drenagem. E isso eu estou falando o quê? Você vai pegar o que você pensou para sustentação, né, a terra que você trouxe, e misturar com a areia. Dependendo do material que você tem, pode ser metade-metade, às vezes 30% areia e 70% de terra. A gente pode ir, né, de acordo com o que você, de novo, a planta que você precisa plantar, ela vai indicar para você o que é que você vai fazer com essa mistura, né, final. Então, também é possível fazer com outros materiais, como a perlita ou a vermiculita, que são materiais porosos, que ajudam também a manter seres vivos ali dentro, como bactérias e fungos e por aí vai. Usado também o carvão, às vezes, para ajudar nessa drenagem. Tem muita gente que não gosta, que acha que o carvão puxa muito a umidade da terra, né, e deixa a terra muito seca, muito rápido, mas muita gente usa. Eu já usei alguns aqui, a gente não usa mais, mas é possível usar. E normalmente são esses três materiais, ou areia, perlita ou vermiculita. A perlita normalmente é muito cara, né? Então não é todo mundo que usa, ela é mais branquinha, fica bonitinha no vaso, dependendo do vaso que você vai usar. Mas a vermiculita eu vejo sendo mais usada por ser uma alternativa um pouco mais barata, mas de novo, a areia lavada é muito boa e pode ser usada também tranquilamente.
certo? E aí então vamos entrar no que está aqui na mesa para a gente falar da nutrição. A gente vai ter dois tipos principais de nutrição, para as plantas no caso, né? A primeira delas é a nutrição orgânica. Ela é um tipo de nutrição que a gente chama de mais lenta, porque a nutrição orgânica, o próprio nome já indica, a gente precisa que os micro-organismos trabalhem o material que você está colocando nessa terra e consigam disponibilizar esse material pronto, né, para as plantas, e aí é o que realmente as plantas se alimentam desse material, para que eles possam, a planta possa se aproveitar desse material tanto digerido e decomposto, né, por tantos seres vivos, e possa se nutrir também. É mais parecido com o que acontece na Terra, principalmente em sistemas agroflorestais, que é o foco do canal, e o que eu faço aqui é focar nesse tipo de sistema de decomposição através dos micro-organismos. E aí uma clássica desses sistemas de decomposição por micro-organismos são as composteiras. E aí, né, na internet aí tem para todo lado, o pessoal do Manual do Mundo já fez vídeo também falando sobre composteiras e explicando como que faz uma com minhocas para se fazer dentro de casa, que não dá cheiro nem nada. Então esse é um tipo de transformação da matéria orgânica em compostos bons que as plantas vão se aproveitar e crescer, certo? E aí a gente pode, né, aqui por exemplo eu tenho um fertilizante orgânico, que ele é conhecido como bocashi, que é feito através de uma fermentação. Então é um tipo de fertilizante forte. Quando é um fertilizante fermentado, assim, ele é bem forte. Quando ele não é aquele fertilizante feito em pilhas, né? É um fertilizante feito diferente, orgânico. Então você vai ler aí quando você procurar. E aí, gente, né, falando, não é publi de nada disso que está nessa mesa. Eu fui comprando aos poucos algumas coisas em supermercados, outras em floriculturas, para poder trazer para mostrar para vocês. A gente acaba usando tudo aqui no sítio, né, para fazer mudas e por aí vai. Então aqui a gente tem esse bocashi, que é um fertilizante orgânico, né, que é feito nesse tipo de processo. Então quando você pega aqui atrás, você consegue ver as recomendações. E aí aqui existe duas coisas interessantes que a gente pode olhar nos produtos, na maioria desses produtos que estão aqui. O primeiro deles é a garantia, que eles vão te indicar o quanto de compostos eles vão ter disponíveis, né, por grama. E aí, aqui eu acho que é isso mesmo, na grama. Quanto dessa grama é nitrogênio ou potássio, ou aqui no caso carbono. E aí a gente chega, né, a falar do NPK, que são os principais tipos de fertilizantes que a gente usa, que a gente foca nesse tipo de fertilizante, né? Ele é principalmente usado como fertilizante químico, a gente vai chegar lá. E aí a gente entra um pouco para falar sobre os adubos químicos, que são principalmente focados, né, no NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio, né? Eu sempre falo cálcio, mas é potássio, que são os tipos, né, de compostos que a gente procura mais, que são compostos principalmente que estão no DNA e coisas do tipo, né, que ajudam no crescimento principalmente das plantas. Por isso que vocês vão encontrar mesmo no composto orgânico escrito aqui, delimitando, né, nitrogênio, fósforo, carbono, que é um dos mais importantes, mas a gente sabe que a maior parte do carbono que a planta pega é do ar. Então no solo esse carbono é principalmente para alimentar a vida também, manter a vida sendo alimentada e continuando produzindo esses exudatos, né, compostos que a planta vai usar. E aqui embaixo a gente tem a matéria-prima. Então, ó, compostos orgânicos,
termofosfato, torta vegetal, cinzas e farinha de osso. Termofosfato é um tipo de pó de rocha, basicamente. Torta vegetal é um composto de vários tipos de vegetais, então vocês conseguem ver aí no detalhe como que tem vários pedacinhos, né, vegetais. Ó. E esses pedacinhos, eles também são para alimentar a vida e manter a vida em processos, né, sempre. Cinzas e farinha de osso já são produtos mais focados, vamos dizer assim, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui a farinha de osso, que ela é rica em nitrogênio, mas principalmente em fósforo. É o que o osso é mais rico. Então a gente foca, né, nesses 3 substâncias principalmente, e por isso que vocês estão vendo ela aqui em todos esses produtos. Então, quando a gente fala de compostos orgânicos, de não compostos, de nutrição orgânica, né, aqui no caso fertilizante orgânico, a gente está falando de não só coisas direto para a planta, para ela não morrer imediatamente, mas também para manter a vida do solo em processos que vai manter a vida da planta também. E aí, a gente tem que entender isso. Algumas plantas gostam muito desses processos, porque esses processos dentro do solo com os micro-organismos, alguns até podem esquentar, e tem planta que não vai gostar, então por isso que dependendo do composto orgânico também tem que ter cuidado, também tem que ser misturado com terra, com outras coisas mais inertes, né, para diminuir essa potência um pouco, dependendo da planta que você vai usar. Se for uma planta muito resistente, uma planta que gosta de ambientes de floresta, né, ambientes com muito adubo, e aí é mais tranquilo. Mas, principalmente o bocache, é bom demais misturar com outras coisas, certo? E aí então, falando agora da nutrição com produtos químicos, né, e aí é o famoso adubo químico, vocês vão encontrar, ou nesses potinhos, né, normalmente, ou nessa caixinha, esses adubos. Eles vão estar definidos aqui com 3 números, né? Esse aqui, por exemplo, é 4, 20, 12, com mais micronutrientes. Esse daqui, 7, 35, 12. E esse daqui, 13, 13, 15. O que são esses números? Eles indicam o que eu já te expliquei de NPK. O primeiro é o N, o segundo é o P e o terceiro é o K, certo? O que vai fazer de diferença? A gente divide, como um bom biólogo, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, é claro, cada planta vai ter uma diferença individual, mas a gente separa assim, primeira letra, o N, é principalmente para plantas iniciais, plantas que tiveram, por exemplo, feito um transplante nela para outro lugar, né? E aí você usa uma planta com bastante nitrogênio, porque o nitrogênio é uma das bases para o DNA, principalmente. Então é para construção e diversificação de células. O fósforo, ele já é mais focado para as flores. E aí por isso que esse aqui, 7, 35, 12, vocês estão vendo um monte de flor. Esse daqui, que é fertilizante mineral, né, que é um fertilizante considerado orgânico, mas aqui vocês podem ver que ele tem um alto teor em fósforo, ele também vai ter a florzinha, e ele é exatamente para isso, porque é para estimular tanto a floração quanto melhorar a frutificação das plantas também. Então, você está chegando no verão, está chegando no período para a sua planta, ela começou a dar indícios que ela vai florir, você pode usar ou a farinha de osso, uma coisa orgânica, ou um adubo 7,35,12, que é para estimular sempre a floração e a produção de frutos, certo? O N, então, que é o nitrogênio, ele vai ser para crescimento e produção de raízes. O fósforo, que é o P, ele vai ser principalmente para floração e frutificação, e o K, que é o potássio, ele vai ser principalmente para defesa e
quando a sua planta estiver indicando que ela está com problemas com pragas. E aí teve várias perguntas também que pediram para a gente falar sobre fungos e coisas, né, de pragas em geral, que se dá também demais em apartamentos, em lugares fechados. Então o potássio, ele é também um responsável. Então esse aqui 13, 13, 15 é para fortificação das plantas, certo? Fortificar elas contra parasitas, contra doenças no geral. Então, recapitulando, nitrogênio, ele é para crescimento e para as raízes, para crescimento no geral da planta. O fósforo, ele é para floração e frutificação, e o potássio, ele é principalmente para defesa e proteção, o sistema imunológico basicamente da planta, certo? Então é para isso que serve. E aí as dosagens, sempre a gente vai olhar os modos de uso aqui, ele sempre indica quantos, né, gramas e uma colherada, dependendo do tamanho do vaso, da planta, se é para frutificação, se não é. Todos esses tipos aqui, eles indicam atrás para que e o quanto que você deve usar esse tipo de produto. Os orgânicos, normalmente eles são revolvidos na terra junto, né, com todo o material. E aí, por exemplo, quando a gente vê essa daqui que é um condicionador de solo, ele já vem, né, com tudo pronto para a planta. Então, ó, humus de minhoca, rocha calcária, carvão vegetal, casca de pinos, areia para substrato e produtos fabricados por terceiros, que provavelmente deve ser alguma compostagem, né, que eles devem adicionar também para dar essa mistura de terra para esse tipo de material. Esse daqui é um saco maior, rocha calcária, farelos e tortas de origem vegetal, serragem de madeira, lodo orgânico. Então aí, por exemplo, aqui reaproveitando o lodo que é utilizado não, né? O lodo que sobra em estações de tratamento de água, estercos de bovinos, resíduos, papel de celulose e resíduos da agroindústria. Então aqui também é outra mistura bem caprichada de muita matéria orgânica. E aí então, esse é mais ou menos um panorama quando a gente fala sobre adubos e terras. A gente tem que lembrar disso. Então, se você viu esse produto, você sabe que ele é basicamente um fertilizante. Ele não é para você plantar diretamente nele. Você precisa de outras coisas. Ele vai ser um adicionado ao solo. Dependendo do material, você pode adicionar na água e borrifar nas folhas. Tem uns que você pode adicionar na água e jogar na raiz. Outros você faz um buraquinho assim no canto e põe umas bolinhas bem pequenininhas, que é um adubo químico, que você coloca também direto na terra e aos pouquinhos ele vai soltando ali. Então cada adubo vai ter uma característica diferente, cada um vai ser usado de uma forma diferente. A maior parte deles é assim, em pó. Esse aqui já está meio velho, empedrado, mas ó, vocês vão ver aí no detalhe ele em pó. Então é adicionar um pouquinho direto na terra ou já na água, mistura na água, joga na terra, dá super certo, beleza? E aí então a gente vai agora para o próximo tópico, que são os potes ou vasos, né? Para a gente falar dos vasos, eu trouxe aqui dois só para a gente ter uma ideia, mas os mais comuns são esses, né? Vasos de plástico. E aí o vaso preto é uma das diferenças que eu não cheguei a comentar com vocês também, né? De quando a gente fala de plantas em vasos e plantas no chão. Uma delas é que as raízes das plantas não estão acostumadas com temperaturas muito altas, né? Debaixo da terra elas não encontram essas temperaturas, não tem essa variação muito grande. E aí isso pode acabar matando a sua planta também, dependendo, ou não matando, mas dificultando ela, porque ela não vai se aproximar das bordas do vaso, porque ela não quer esse calor. E aí vasos pretos, claro, quem aí já vestiu uma blusa preta no verão sabe muito bem do que eu estou falando, acaba esquentando mais. São mais comuns, por serem mais baratos, poderem ser de reciclagem, por aí vai, né? Mas, se você tiver
condições e puder trocar rapidamente para outros tipos de vaso, é melhor, né, para sua planta. Então, os vasos de plástico, as plantas já vão vir com um substrato, né, bem parecido com esses aqui que eu estou mostrando, né, por exemplo, esse aqui. E elas podem e devem ser trocadas de vaso assim que possíveis por conta disso, porque, né, o substrato às vezes pode não ser o correto, ou ela precisa de um adubo, então você consegue misturar no substrato dela. E aí eu já tive uma hater lá no final do Twitter que reclamou comigo que eu comentei sobre podar as raízes. E aí ela ficou brava comigo, que mata a planta. Oh, meu Deus. Não, gente, não mata a planta. Claro que você não vai fazer de qualquer jeito, com uma ferramenta não esterilizada e de qualquer jeito, né? No final das contas. Sim, podemos podar as raízes das plantas sem problema nenhum, com cuidado, com parcimônia. Então, por exemplo, é muito comum na hora que a gente vai plantar uma muda, né, de pote assim, ou de tubete direto no chão, quando a gente tira ela, a raiz está toda enrolada aqui embaixo e ela tem dificuldade quando chega na terra para voltar a crescer para baixo. Ela continua se enrolando. Então o que a gente faz? A gente corta a raiz e planta a mudinha no chão para que a raiz possa crescer novamente a partir dali direto para baixo e sustentar a planta com mais facilidade. Então sim, a gente pode podar as raízes dependendo do tamanho do pote. Então às vezes está saindo aqui por baixo as raízes, pode sim podar elas. Se você conseguir tirar com cuidado, às vezes é pior porque você acaba machucando ela mais em cima, num lugar que você não vai ver, e num tipo de machucado que vai acabar entrando, né, patógenos. Então às vezes é melhor realmente cortar as raízes que estão saindo por baixo do pote, planta ela normalmente, não vai ter problema nenhum, certo? E aí eu queria mostrar para vocês, era essa aqui, que é a planta carnívora, que o material que ela está plantado é esse aqui, que ele é conhecido como esfagno. Então ela não tem terra nenhuma aqui para ela. É só esse esfagno, porque plantas carnívoras, como vocês podem ver, têm raízes muito, muito pequenas, normalmente de pouco apoio no solo, e elas dependem muito pouco do que vem da terra. Por isso que elas são carnívoras, elas se alimentam desses substâncias, o NPK, tirando de seres vivos e insetos, né, claro, principalmente, para poder se desenvolver e se alimentar, certo? Então, e essa planta carnívora aqui também a gente colocou num pote de barro. O pote de barro, muita gente não gosta, dependendo da planta, e ela acaba puxando também muito rápido a água e secando muito rápido a água. E é por isso, por exemplo, que os filtros de barros tendem a ficar mais frescas a água, porque eles conseguem transpirar e essa evaporação da água rouba energia para a água evaporar, né, no fim das contas, e isso acaba esfriando os jarros, né, que é o invólucro do filtro de barro, e por isso que eles têm essa característica, né, de terem a água mais fresca. E é a mesma coisa que vai acontecer aqui, essa água vai ser transpirada pelo vaso e acaba secando mais rápido. Então, dependendo do que você está plantando, é importante você pensar nisso. Algumas orquídeas gostam disso, gostam, né, vão vir muita água, então você encharca a sua orquídea, com o vaso ele leva logo embora essa umidade, então deixa a orquídea um pouco mais tranquila ali. Claro, vai depender de quanto que você vai regar e do quanto que você vai cuidar dela, dependendo do ambiente que a gente está falando. E aí a gente vai para o próximo tópico e último tópico desse vídeo, que é a luz e a ventilação. Bom, como eu disse lá no começo do vídeo, as plantas se alimentam de ar e de sol, certo?
E aí a ventilação vai conseguir, né, deixar com que as plantas se alimentem, tenha ar para elas se alimentarem constantemente, e a luz vai ser a energia que vai fazer com que elas possam se alimentar. Então, são duas características importantíssimas para a maior parte das plantas. Você vai precisar dos dois muito bem. Então, uma ventilação boa, tanto quanto uma iluminação muito boa. Quando a gente fala de plantas, né, de casa, plantas que a gente planta dentro de casa, a maior parte delas tem essa característica de aguentar um pouco mais essa falta de luz. Então, já vá numa floricultura, se você tem intenção de alguma planta para lugares um pouco mais sombreados, vá numa floricultura e pergunte aos floristas, eles podem te explicar muito melhor quais tipos de plantas são melhores para sombra completa. Então a gente tem, falando de luz, né, a gente tem plantas de sol, de meia sombra e de sombra completa ou de escuridão, mas de sombra, né? A gente pode falar isso também para plantas, claro, quando a gente fala plantas que vão para dentro de casa. A gente vai escolher no nosso local onde a gente está querendo plantar o local que vai bater a maior quantidade de sol durante o dia o possível, certo? E aí tem, por exemplo, o caso da minha mãe, que ela tinha um limão e ela deixou o limão no lugar que ele pegava sol mesmo assim, meia hora, uma hora no máximo durante o dia. E aí ele desesperado tentando ir para o lado e minha mãe tentando cortar ele, e ele não floria, ele não conseguia luz suficiente. Ela acabou cortando o pobre coitado do limão por conta disso, porque não respeitou o lugar, achou que ia crescer em qualquer lugar, e não é bem assim. Alguns tipos de planta precisam de muita luz. E não adianta forçar. Ou a alternativa é comprar essas luzes próprias para estufas. E aí você vai comprar essa luz própria para estufa, colocar em cima da sua plantinha e no momento que não estiver batendo o sol, você coloca lá. Tem timer, hoje em dia os timers são baratinhos, coloca lá o timer, liga e desliga, tem timer até pela Wi-Fi, então você liga e desliga de onde você estiver. E você vai suprir então com a luz artificial aquela falta de luz das suas plantinhas. Então, se você vai usar luz artificial, você pode colocar até na bancada da sua cozinha, lá dentro de casa, sem problema nenhum, que a luz artificial vai estar lá acendendo e apagando, resolve o seu problema. Mas, se você quer economizar energia e dinheiro, claro, no geral, você tem que focar onde vai bater mais luz durante mais tempo. E aí, a luz da manhã até de tarde de preferência, se você conseguir, né, ter dois lugares diferentes, mas se é o único lugar, só pega da tarde até o finalzinho do dia, é isso mesmo que você vai ter. Então aproveite esses locais. E aí uma das coisas que a gente vai falar em próximos episódios é sobre o comportamento das plantas. E aí um dos comportamentos que as plantas vão mostrar quando estiver faltando luz, é uma coisa que a gente chama de estiolagem. Elas vão se esticar muito para poder buscar sol o mais desesperadamente possível. Então, se você viu que sua planta está estiolando, ela está se esticando demais, é uma das clássicas características de falta de luz, certo? E sobre a ventilação, como eu disse, o ar é o que vai alimentar a sua planta, mas é também o que vai evitar com que fungos, principalmente, possam crescer. Fungo adora demais umidade, né? Quem aí já passou muito tempo usando um sapato fechado sabe o que é uma micose no pé. É um local extremamente fechado, úmido e que os fungos amam. Então, ventilação é muito importante, né? Ela vai manter a alimentação da sua planta, mas também com que essa umidade seja controlada, impedindo com que alguns tipos de fungo possam proliferar. Eu aqui, por exemplo, onde eu moro, durante o verão a gente passa às vezes 1, 2 semanas dentro de nuvem, literalmente assim, não dá para ver daqui
dessas plantas, que vocês devem estar vendo aqui atrás, você não consegue enxergar daqui lá, tudo branco de nuvem. Então a umidade 200.000%. E aí muita planta mofa, lá dentro de casa até a gente está mofando, né? Então essa característica da ventilação é também para isso. Manter uma ventilação boa e constante ajuda a diminuir pragas, principalmente os fungos, certo? Então é isso, eu acho que a gente deu um panorama bem grande, falando de muita coisa. Eu queria ter falado mais coisas, mas a gente deu uma enxugada para poder caber num vídeo, né? Não ficar longo demais. Mas a gente pretende fazer mais vídeos como esse, explicando mais coisas e resolvendo, né? Se vocês quiserem, a gente pode responder perguntas também sobre curiosidades ou o que vocês tiveram aí de perguntas no geral, né, para a gente poder responder para vocês e trazer mais conteúdos como esse, certo? Acho que foi isso. Muito obrigado a vocês todos que nos ouviram até aqui. Sigam a gente no nosso canal, não se esqueçam de dar o like e de compartilhar esse vídeo para chegar mais gente que quer plantar, que quer aprender a plantar e tem medo, mas não tenham medo. As plantas, lembre-se sempre disso, a natureza, as plantas são extremamente sinceras com a gente. Ela não gostou do lugar, ela vai te mostrar imediatamente, assim, é questão de um dia, meia hora, dependendo da planta, ela já mostra que ela está com sede, ela já mostra que ela está com falta de sol e por aí vai, certo? Então, cuidem bem dessa planta, lembre-se que o substrato não é a mesma coisa de terra do chão, ele precisa de características diferentes e que a sua planta pode ser nutrida de forma orgânica ou química, certo? E acho que é isso. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.